A gente quer agradecer vocês terem aceitado nosso convite. A igreja de Tamonte que liberou o pastor Emanuel. Que Deus possa te usar essa noite. Que a igreja esteja aberta para ouvir a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Pai, te agradeço pela vida do Marcos. Que o Senhor possa falar através da vida dele. Que a tua palavra, Pai, possa rasgar os nossos corações, que possa nos quebrantar, que possa nos colocar no verdadeiro caminho, Pai, o caminho da cruz. Vem agir, ó Pai, no teu servo. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos, boa noite. Tudo bem com vocês? Vocês estão felizes? Amém, coisa boa. Também estou muito feliz demais com essa oportunidade aqui. Me sentindo muito grato por poder estar aqui, né, nesse reinício. É o reinício mesmo, né? Esse reinícios dizem a respeito de muita coisa. Deus sempre tem alguma coisa especial para derramar nos reinícios, para fazer, para desenvolver naqueles que estão na frente do ministério, naqueles que estão por chegar. Então, o tempo de reinício é um tempo muito especial. E nessa semana estive orando por esse momento, por cada um de vocês, por essa noite específica. E eu continuo em oração para que realmente Deus possa derramar as virtudes dEle na vida de cada um de vocês, que o Espírito Santo possa te desenvolver cada um de vocês pelo propósito dEle, para que Passa Quatro possa realmente ser uma cidade abençoada pela luz do Evangelho, e cada família possa ser tocada pelas famílias dessa igreja. Amém? E a palavra que eu preparei está lá em Isaías, no capítulo 8, do versículo 11 em diante. Abram comigo, por favor. Para quem não me conhece, eu me chamo Marcos. Eu estou há 2 anos e eu acho que uns 2 meses na Presbiteriana de Tamonte. E está sendo um tempo muito especial, eu me encontrei demais lá. Parece que eu nasci para estar lá. Mas Deus sabe dos seus propósitos, Ele faz tudo conforme o seu querer. E eu estou muito contente, por estar agregando lá. Deus tem me colocado sonhos no meu coração, coisas que eu nunca imaginei que eu fosse fazer, que eu fosse participar. Deus tem me dado a graça de experimentar lá. Amém? Todo mundo abriu? Amém, misericórdia? Amém. Diz assim, versículo 11. A minha Bíblia é King James. Eu não sei se vocês usam a Almeida geralmente, Mas, vamos lá. Em verdade, o Senhor falou comigo com forte mão e veemência, advertindo-me a não seguir o caminho desse povo mau. E ordenou: não chamarei revolução ou tratado tudo o que esse povo chama revolução ou tratado. Não participareis dos seus receios e temores, nem perdereis a esperança. O Senhor Todo-Poderoso é que devereis santificar e adorar. Ele é que deve ser amado com reverência por todos vós. A Ele temei com tremor. Eis que para os 2 reinos de Israel ele será um santuário. Entretanto, será também um obstáculo, uma pedra de tropeço. E para todos que vivem em Jerusalém, ele será como uma armadilha e um laço. Muitos deles tropeçarão, cairão e serão despedaçados. Serão apanhados pelo laço e ficarão presos. Guarda, pois, o mandamento com todo zelo. Sela a lei e firma esse ensino no coração dos meus discípulos. Aguardo a Yahvé, que agora esconde sua face da descendência da casa de Jacó. Nele deposito toda a minha esperança. Amém? Eu quero fazer mais uma oração. Coloque a mão no seu coração. Busque realmente se conectar com Deus. Eu sei que muita coisa Ele tem para falar no nosso coração. E se nosso coração estiver disponível, aberto para o propósito dEle, para a palavra dEle, muito Ele tem para agregar em nossa vida. Amém, Jesus? Eu te louvo, Pai, por essa noite. Eu te bendigo, ó Deus, porque o Senhor é bom e as suas misericórdias, Pai, sobre nós são eternas, Deus. E nós, Jesus, te louvamos, Pai. Louvamos porque o Senhor é bom. Louvamos, Deus, porque podemos testemunhar, Deus, da sua bondade, da sua misericórdia, Pai, do seu amor em nossas vidas, que se manifesta, Pai, a cada amanhecer, Jesus. Eu te bendigo, ó Pai, porque o Senhor é o Deus que tudo fez, Jesus. E o Senhor, no seu trono branco, Pai, de justiça, no seu altar, Deus, o Senhor rege as nações com seu cetro de justiça e está executando, Pai, o seu propósito sobre toda a terra, Pai, independente de nós. Mas, Deus, por sua misericórdia, Pai, o Senhor nos escolhe
e nos coloca no seu propósito, Deus, para agregar em tudo aquilo que o Senhor está fazendo, Pai, em toda a terra. E eu te louvo por isso, Pai. Nós somos falhos, nós somos equivocados, e eu peço perdão por nossos pecados, e nos colocamos, Pai, diante de Ti, para estarmos, Deus, com o coração em chamas, Pai, na Sua presença. Te louvamos, Deus. Eu te peço, Deus, misericórdia, para que eu possa, Deus, comunicar a Sua palavra, conforme o Seu querer. Que as palavras, Deus, que eu venha dizer, possa, Deus, ser de acordo com a Sua vontade, e não com as minhas vontades, Pai. Que o Senhor possa nos surpreender. Eu oro, Deus, Efésios 1:17, para que o Seu Espírito de revelação possa nos dar o conhecimento da Sua palavra, Deus, e nos traz luz nesse momento. Eu oro, Deus, para que os Seus filhos, Pai, possam dar a atenção deles a mim, a Sua palavra, para que juntos possamos crescer, Pai. No nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, te louvo, Pai, porque o Senhor é bom e nós te amamos muito, Senhor Deus. Amém e amém. Amém, irmãos? Para que a gente, consiga nos situar em relação a essa palavra, a gente tem que entender um pouquinho do contexto histórico da época, né? Todo mundo acho que já leu Isaías. Alguém já leu Isaías? Levante sua mão se você já leu. Isaías é um livro muito especial, com muito conteúdo especial. O profeta também tem muitas coisas a nos ensinar. Então eu quero partir desses dois pontos, falar a respeito do livro de Isaías e também do profeta Isaías. Começo pelo livro. Todo mundo sabe que Isaías, foi um grande profeta, e ele foi levantado por Deus para pregar em Judá. E o livro contém grandes ensinamentos. Nós vemos que vai desde orientações em relação à santidade, à justiça divina em Israel, em Judá, e fala também da segunda vinda de Jesus, da primeira vinda de Jesus, da Nova Jerusalém, dos novos céus e da nova terra. Praticamente Isaías é comparado a um resumo de Bíblia, um resumo da Bíblia. Os grandes historiadores acreditam nisso, veem isso. E isso é muito especial. Então quem não leu Isaías está perdendo muito, porque para nos confrontar, para nos ensinar, para nos instruir, esse livro tem muita coisa. Os evangelhos, Jesus diz a respeito de Isaías, 61, se não me engano, ou 41. João Batista fala a respeito de Isaías, os apóstolos cansam de citar. E aí o livro de Apocalipse também tem muitas referências, acontecimentos do capítulo 66 e 65 de Isaías, acontecem também lá em Apocalipse. Então aí você vê como é que esse livro é tão especial. Já o profeta Isaías, não preciso nem dizer, é um homem que tem muito a nos instruir, muito a servir de exemplo para cada um de nós. Ele foi um homem que foi levantado por Deus num tempo muito especial e muito difícil também, muito conflituoso, muito desafiador. E alguns historiadores acreditam que ele fez parte da família real. Ele tinha um parentesco próximo do rei Uzias, talvez primo, ou um parentesco um pouco mais distante. Então ele tinha um lugar especial na corte. Alguns acreditam que ele foi um conselheiro de Estado da monarquia, em relação aos assuntos internacionais. E olha como é que é especial, os homens de Deus eram levantados para participar das realidades políticas da época. E talvez nos dias atuais, isso é muito repudiado, não é mesmo? E é muito especial quando nós vemos Deus levantando homens especiais para colocar em lugares especiais de destaque. Homens que têm um coração temente, um coração que sabe da palavra de Deus, que exercem o seu ministério em lugares de destaque e que se mantêm firmes e fiéis. Nós temos no nosso ministério, nós temos 2 ministros, um da Justiça e um da Educação, que são ministros e que são pastores presbiterianos. E eu creio e oro ao Senhor para que no nosso meio, na nossa igreja, no nosso meio de convívio, Deus possa levantar pessoas dessa mesma autoridade para pregar não somente com o Evangelho, mas com as suas vidas que representam e resplandecem o Evangelho como esses homens. Esses dias eu estava vendo uma entrevista com o ministro da Educação, como aquele homem, sua fala, traz paz e traz o coração de Deus em sua fala, na sabedoria, nas coisas que ele fala. É muito especial ver isso. Num país em que nós vemos a religião sendo tocada por muitas vezes idolatria, por muitos equívocos, por muitas coisas sujas. Nós temos, lá na nossa cidade, nós temos visto inúmeras coisas que, nossa, só a misericórdia de Deus. E ver esses homens sendo colocados por Deus nesses lugares especiais
é uma coisa para nos regozijar, para nos alegrar ao Senhor, por saber que Ele tem levantado e tem sido fiel na vida de muitos, e será também na nossa vida. Mas voltando a falar em relação a Isaías, ele também era parente, ele tinha uma linhagem sacerdotal. Então ele era um homem de referência, tanto política quanto religiosa. Isso é só um detalhe diante do propósito de Deus na vida dele. Porque Deus pode levantar um homem como Amós. Amós era um profeta que foi levantado por Deus no meio de ovelhas. Ele era um pastor e um agricultor. Mas o que era especial na vida de Amós é que ele era um estudioso da palavra. E isso diferencia uns de outros. Então, para vocês, para cada um de nós que temos um sonho em Jesus, em Deus, e que temos uma ambição pelo ministério, por ser um evangelista, um pastor, né, um profeta, ou seja, qualquer dom que o Evangelho nos diz que nós podemos ter, busque a palavra de Deus, porque é isso que os profetas fizeram, foi isso que Isaías fez, foi isso que Daniel fez, foi isso que os homens de Deus fizeram, e que fez com que eles se mantivessem firmes no propósito soberano de Deus, e não se deixassem levar pelos ventos, pelos equívocos dos homens, pelos momentos da época. Amém? Então Isaías foi esse homem, e foi chamado por Deus para pregar sobre santidade, sobre o juízo de Deus, sobre a justiça divina, para pregar contra as idolatrias e o paganismo na época que estava cada dia mais crescente. E esse homem, por conta da sua pregação, por ser obediente ao Senhor, por estar convicto da mensagem que Deus colocou dentro dele, ele foi perseguido. Ele foi muito perseguido, ele tinha poucos amigos, e talvez pouquíssimos amigos, para não falar nenhum. Caminhou sozinho, fez coisas que homens, sem a sabedoria de Deus e o discernimento de Deus, poderiam perceber e falar: que cara louco, que cara equivocado, o que ele está falando? As coisas não são assim. Mas os homens que têm um encargo de Deus e que sabem da sua responsabilidade, não dão ouvidos para aquilo que escutam ao redor, mas sabem que o seu direcionamento vem do alto. E nós temos que ser dessa mesma maneira. E por conta da sua pregação forte, sua pregação veemente, ele foi perseguido. Ele foi morto, ele foi cerrado ao meio. Lá em Hebreus, no capítulo 12, se eu não me engano, ou 11, onde fala da galeria da fé, diz que homens foram cerrados ao meio. E muitos acreditam que essa referência é diretamente ligada a Isaías. Assim, ele, como homem, foi cerrado ao meio. Ele foi morto. Mas o que não pode ser morta é a palavra de Deus, que foi emanada da boca dele, diretamente inspirada pelo Espírito Santo. Amém? E é em relação a isso que eu quero falar. A pregação de Isaías, através do Espírito Santo, para nós e para o tempo dele, que foi muito conflituoso. Amém? Isaías 11. Vocês estão vivos? Vocês estão bem? Estão com sono? Amém? Vamos começar então. Em verdade, o Senhor falou comigo com forte e veemente mão, advertindo-me a não seguir o caminho desse povo mau, e ordenou: não chamareis revolução ao tratado, tudo que esse povo tem chamado revolução ao tratado. Não participareis dos seus receios e temores, nem perdereis a esperança. Quer parar por aqui? É interessante que os profetas do Velho Testamento, já que nós vemos poucos profetas propriamente ditos no Novo Testamento, eles foram, uma marca especial da vida deles foi a sua sensibilidade à voz do Espírito de Deus e a sua obediência. Todos eles não foram influenciados, não se deixaram levar pelos equívocos da época, por estarem sempre conectados com o Espírito de Deus, com o Espírito Santo. E na nossa vida, para não sermos influenciados, movidos por aquilo que nós ouvimos em nossa volta, talvez na nossa cidade, talvez nos nossos círculos de relacionamento, para não sermos influenciados por bocas equivocadas, por padrões de comportamento que são equivocados, a solução, o nosso norte é sempre estar e buscar estar atento à voz do Espírito Santo, ao querer do Espírito Santo, pontual para aquele momento, mesmo que isso diga a respeito de deixarmos de lado algumas coisas, talvez pessoas, talvez situações, talvez bens. Porque vale muito mais a nossa vida correta, obediente diante de Deus, do que obedecer a homens. Atos fala isso.
vale muito mais. Antes de tudo, nós temos que obedecer a Deus e os seus mandamentos do que obedecer aos homens, a lei dos homens. Então, isso tem que ser uma verdade fundida, intrínseca, realmente soldada no nosso coração, para conseguirmos vivenciar e experimentar todos os dias a vontade do nosso soberano Deus. E ele diz aqui no versículo 11 que o Senhor falou com ele e foi com forte mão e veemência, e foi uma voz de advertência. E muitas vezes nós não queremos ouvir as advertências do nosso Deus, porque pode nos custar alguma coisa, pode nos custar alguém, pode nos custar algumas situações que o nosso homem interior não quer obedecer. Mas ouvir a voz do Senhor é a solução que nos traz esperança, que nos traz auxílio, que nos traz tudo o que precisamos para viver a nossa vida de maneira verdadeira. Porque aquilo, como o Alexandre falou, o mundo, as pessoas que vivem lá fora não sabem o que é viver a verdadeira vida. A verdadeira vida está no Pai das luzes, no nosso Senhor, e é nele que nós podemos encontrar tudo que nós precisamos e que vai além da nossa compreensão. A Bíblia diz que o que está preparado para nós, ninguém pôde sondar, ninguém pôde pensar, ninguém pôde experimentar. E aquilo que às vezes o Senhor nos dá para experimentar, já nos é surpreendente. Agora você imagina só quando Jesus voltar e quando nós vamos poder estar com Ele, desfrutando da plenitude de todas as coisas. É isso que nos aguarda e essa deve ser a nossa maior esperança. Isso é o que deve nos apontar para cada dia mais nos distanciar do povo mau, do povo equivocado. Amém? E no versículo 12 ele diz: não chamareis revolução ou tratado, tudo que esse povo chama de revolução ou tratado. Muitas vezes, as pessoas têm, eu não sei, faz um tempo já que eu não tenho mexido muito nas redes sociais, principalmente no Instagram, e estava numa onda, né, pastor, de atualização de Bíblia, e atualização não sei do que não sei o que está ultrapassado, que a igreja tem que ser mudada, a maneira como os cultos acontecem, como as pregações têm que ser, enfim. E nós vemos a cada dia mais uma revolução, tratados, negligências, aberturas para as coisas mundanas entrando na realidade da igreja. E nós somos chamados para sermos aqueles que conservam a verdade soberana de Deus. Nós temos que ser aqueles que incomodam, assim como Isaías foi, como Jeremias foi, como Daniel foi, como os profetas foram, como o apóstolo Paulo foi, um exemplo muito maior de todos, o nosso Jesus foi. E às vezes até dentro da nossa igreja, do nosso meio religioso, existem pessoas que estão equivocadas em seus conceitos e que precisam de uma voz que escute a Deus para confrontá-las, para orientá-las. Jesus fez isso muito. O apóstolo Paulo fez isso com Pedro. Quando ele estava, se não me engano, em Gálatas ou Colossenses, ele estava numa mesa e tinham vários judeus junto com ele, e começaram a chegar alguns gentios, e Pedro estava se afastando dos gentios por conta da religiosidade. E chega Paulo e dá-lhe uma paulada. E no nosso meio necessita-se encontrar homens, mulheres com essa ousadia, de estarem atentos à voz do Espírito de Deus, para cumprirem a vontade dele no nosso meio. Porque essa é a realidade que nós temos que buscar. De estar o tempo inteiro almejando, buscando o desenvolvimento do nosso caráter, do nosso chamado, da nossa vocação. E Isaías quis muito isso. E por isso foi essa voz veemente. E ele diz no final do versículo 12, não participareis dos seus receios e temores, nem perdereis a esperança. Os conselhos ruins, os conselhos equivocados, dizem que Jesus, que Deus, não cumprirá os seus propósitos, que Jesus nem voltará. E por isso eles morrem de medo da morte, morrem de medo do Covid. Não que nós não devemos ter nossos temores por nossos familiares, mas que acima de toda a realidade está aquilo que Jesus disse, que Ele estará conosco todos os dias, e que a nossa vida não se resume a só esse tempo, mas muito mais ao tempo que está por vir, onde todas as coisas serão restauradas, e nós teremos corpos glorificados. E essa deve ser a nossa maior esperança, nosso maior sonho, nosso combustível de levantar pela manhã e dizer: obrigado, Senhor,
por poder contribuir com o seu propósito aqui na terra, de poder sofrer por causa do Senhor, por mais que a gente não sofra nada, por mais que a gente não viva nada de sofrimento comparado aos homens expostos pela Bíblia, aos missionários que foram para a África, que foram para a China, que foram para os países perseguidos e fechados, nada nós vivemos para se comparar a eles. Então, entenda que sempre o Senhor tem algo para falar conosco, para a situação específica da nossa vida, da nossa família, da nossa realidade espiritual, da nossa realidade escolar. Sempre Ele tem para falar, Ele tem algo para nos dizer, para nos orientar, para nos apontar, para nos fortalecer, nos estimular. Aqui Isaías recebeu uma advertência de Deus para que ele não se influenciasse pelos caminhos equivocados do pessoal da época. Talvez nesse momento Deus está dizendo a mesma coisa para nós nessa noite, nosso meio de amigos. Um exemplo, quando eu comecei com Jesus, o Negão foi meu professor de vôlei, né, lá em Itamonte, e ele conheceu os meus amigos, e hoje a amizade continua a mesma, mas no começo eu precisei me distanciar deles, porque eles eram a porta de entrada para muito pecado na minha vida. E às vezes eu passei até um pouco do limite com eles, até cheguei a machucar um deles. Mas um belo dia, a gente trabalhava junto, a gente saiu do ensino médio, a gente foi fazer um curso profissionalizante juntos, estudamos juntos, trabalhávamos juntos, então o convívio era todo dia, e nessa hora não tinha como a gente se separar, né? Mas eu fiz uma forcinha e consegui, né, dar uma distanciada. Mas enfim, eu precisei, num dado momento, até passar um pouco do limite, digamos assim, porque eu vi a insistência deles em me levar para um caminho equivocado. E aí teve um dia, a gente estava saindo da fábrica, ele falou assim: Marcos, o que você vai fazer hoje? Era uma sexta-feira, se eu não me engano. E eu disse assim: eu vou para a vigília. Aí ele falou assim: não, vamos sair hoje tem um negócio bacana e tal. Eu falei: não vou, hoje eu tenho vigília. E aí eles me disseram assim: mas você prefere mais Deus do que a gente? Aí eu falei bem, num tom arrogante mesmo. E isso eu reconheço, até pedi perdão para eles depois de uns dias. Eu falei: não, lógico que eu prefiro meu Deus a vocês. E saí andando na frente ainda, você acredita? Olha essa coisa mais feia. Saí andando na frente e fui embora, né? Mas depois de um tempo, né, Jesus me pediu para pedir perdão para eles, porque eu pude compreender aquilo que Ele queria para aquele momento. E eu expliquei as situações e tal, e foi uma benção. E vocês acreditam que depois que acabou nosso tempo lá, que a gente era o jovem aprendiz, no último dia a gente cumprimentou toda a galera da fábrica, foi um chororô danado, e aí a gente foi num lugar da fábrica que se chamava Osmose. De repente até um rapaz da fábrica vendo, né, imagina? E ninguém ia lá, era um lugar de tratamento de água. E a gente estava conversando sobre os 2 anos lá na fábrica e tal, coisa e tal. E aí começamos a chorar. E aí Deus colocou no meu coração assim: ora por ele, ora por vocês, agradeço a mim por essa amizade. E eu comecei a orar por ele, começou a chorar de ranho, escorrer pro ombro. Aí eu fiquei imaginando se alguém visse a gente lá nesse cômodo sozinho, chorando, abraçado. Mas foi uma coisa que marcou a gente. E assim, sempre que esse amigo meu está passando por alguma situação, e até a namorada dele vem me pedir oração, vem conversar comigo, e olha só como é que é o propósito de Deus. Então algumas coisas precisam acontecer na nossa vida para que a gente consiga exercer o papel do Evangelho na vida de algumas pessoas, na vida dos nossos amigos. Existem momentos específicos para a gente exercer luz, existem momentos específicos para que a gente se afaste, mas tudo debaixo, né, da vontade de Deus e de ouvir a voz dele. Mas não vai fazer que nem eu arrogantinho, não. Na fábrica, de ser distanciado do jeito que eu fiz, não. Esse exemplo vocês não usam, não. Amém? Continuando aqui, versículo 13. O Senhor Todo-Poderoso é que devereis santificar e adorar. É Ele que deve ser amado com reverência por todos vós. A Ele temei com tremor. Aqui nós vemos a solução para não nos deixar influenciar pelas revoluções, pelos tratados, pelos receios e temores que esse povo mau, Deus diz a respeito desse povo mau. Isaías sabia muito bem de onde estava a esperança dele, de onde estava o seu socorro, o seu auxílio, estava no Senhor Todo-Poderoso. A Ele santificava, a Ele
ele se santificava, ele dava tudo de si para poder contribuir com a propagação da palavra da justiça, da palavra da verdade, contra aqueles que estavam vivendo na idolatria, nos equívocos, no distanciamento da vontade de Deus. E se santificar aqui, né, eu procurei a versão hebraica, e tem muitas conotações, muitas maneiras de se entender, mas a maneira mais específica é da gente ser visto como santos, como separados, como um povo de Deus, pelo povo lá fora. Só que é impossível isso acontecer se o nosso procedimento não ser de santidade, não ser de obediência. Não ser, igual o Alexandre, né? Alexandre disse aqui, eles irem na pousada. Eu não sei se vocês falaram alguma coisa, se vocês tiveram contato com o pessoal, mas deles reconhecerem que vocês são o povo de Deus. Olha que especial, olha que coisa tremenda, que é poder ir no ambiente e as pessoas te reconhecerem como parte do povo de Deus. Isso é uma coisa que todos nós devemos almejar, devemos ter como anseio. E eu fui muito abençoado por um profeta, ele até morreu em 2017, gosto muito de ver as pregações dele, não sei se alguém conhece, ele se chamava Gregório McNutt, era um homem de Deus, veio dos Estados Unidos, e ele falava que muitas vezes ele estava passando nas ruas, e as pessoas começavam a chorar, começavam a sentir Deus, a ter um encontro com Deus, por conta daquilo que ele carregava dentro de si, que era o Espírito Santo. A minha vida foi transformada depois que houve um toque a mais de transformação, depois que eu comecei a ver as mensagens dele, e a ousadia, e a sensibilidade que esse homem tinha em relação ao Espírito Santo. O meu sonho é poder, né, ter um dia, e eu sei que se nós buscarmos a voz de Deus, a palavra de Deus, o Espírito Santo, por meio da oração, do jejum e das ferramentas que Deus nos dá, nós podemos alcançar isso e muito mais. Porque isso não é a garantia da boca de homens, mas é a garantia de Jesus, porque Ele disse, se nós buscarmos, nós poderíamos fazer muito mais do que Ele fez. Nós temos exemplos hoje em dia de homens que morreram, a gente tem, né, o Billy Graham foi o mais recente, o John Piper é um grande teólogo dos nossos dias atuais, que tem influenciado toda a terra, de homens que têm uma família, Daniel Kolenda, se eu não me engano, eu fui no Descende, e ele pregando, falando das realidades na África, daquilo que a família dele fazia e continua fazendo, e que as pregações dele fazem acontecer na África, pela misericórdia de Deus, e por que não na nossa vida? Por que não no nosso meio? Então, que a palavra de Deus, do nosso Senhor Todo-Poderoso, possa ser fundida no nosso interior, para realmente conseguirmos nos santificar, sermos separados, adorar a Ele verdadeiramente, e que possamos amar Ele de maneira intensa, para que as pessoas vejam essa realidade ao nosso redor. Amém? Então, essa é a solução para não nos deixarmos influenciar por aquilo que lá fora acontece, por aquilo que tenta nos afligir, tenta entrar na nossa consciência. Às vezes, né, a gente é jovem, eu sou jovem, tenho só 22 anos, e às vezes eu vejo alguns meninos lá de Tamonte, que têm uma condição financeira bacana, já estão namorando, né, e vivendo uma realidade que parece tão distante da minha, e eu falo assim, Deus, aí às vezes a questão financeira pega, e eu fico pensando, meu Deus do céu, mas aí eu já percebo que é o quê? É o Marcos carnal vindo à tona, porque não é respeito de bens, não é respeito de ter alguém, é respeito de ter o Espírito Santo, e é respeito da história de Deus na terra. E aí eu volto em mim mesmo e percebo que eu preciso voltar no eixo, e que a palavra precisa estar mais fundida no meu interior. Amém? Versículo 14. Eis que para os 2 reinos de Israel, ele será um santuário, entretanto será também um obstáculo, uma pedra de tropeço, e para todos que vivem em Jerusalém, ele será como uma armadilha e um laço. Muitos deles tropeçarão, cairão e serão despedaçados, serão apanhados pelo laço e ficarão presos. Aqui nós vemos que são 2 tipos de realidade. Uma realidade daqueles que se conservam, que se santificam diante de Deus, e que serão
que estarão, que viverão como Deus, diante de Deus, e farão de Deus o seu santuário, ou seja, o seu lugar seguro, o seu lugar de proteção, o seu lugar de amparo e de boas notícias. Mas nós vemos a realidade de dentro do mesmo povo, de Israel, que eles serão estraçalhados, que Deus será como uma armadilha, como um laço. Lá em Naum, no capítulo 1, versículo 2 e 3, Deus diz da boca do profeta: eis que Deus é zeloso, Deus é um Deus zeloso, e Ele é ciumento e vingador. E tem mais, Ele diz que Ele é contra, Ele é verdade, dentro da igreja, lá fora, na igreja espalhada nos quatro cantos da terra, será de dois tipos de pessoas: aqueles que fazem do Senhor o seu santuário, o seu lugar seguro, e aqueles que também vão ter o seu Deus como uma pedra de tropeço, aquele que realizará o seu juízo, a sua justiça, e que, felizmente, na verdade, para essas pessoas não haverá espaço. Então é hora de despertarmos, porque Jesus está às portas, Ele está aí. Ele já não diz quando Ele virá, para que a gente fique nessa expectativa de sempre estar em dia com Ele. Não porque não pecaremos, mas porque o nosso coração vai estar constantemente ansiando por Ele, vivendo em piedade, em adoração, em louvor a Ele. Amém? Versículo 16: guarda, pois, o mandamento com todo zelo, sela a lei e firma esse ensino no coração dos meus discípulos. Isso aqui é especificamente para aqueles que exercem liderança, para aqueles que exercem um papel, talvez como Isaías, de destaque, de visualização, aqueles que estão aqui em cima. Guarda, pois, o mandamento com todo zelo, sela a lei e firma esse ensino no coração dos meus discípulos. Essa é a nossa responsabilidade, e todos os dias zelar pela nossa lei, pela nossa palavra, zelar por aquilo que Deus diz que nós temos que fazer, zelar pela palavra específica que Deus promove no nosso coração. Eu não sei vocês, mas numa madrugada de quinta para sexta, eu fui tocado por uma palavra específica de Deus na minha vida, e que me trouxe o encorajamento para todos os dias encarar aquilo que Deus tem para mim. E eu encorajo a cada um de vocês, eu não sei se vocês já receberam essa palavra específica, mas Deus tem. Encorajo vocês a buscar essa palavra, porque todos os dias ela fará sentido, ela trará auxílio, trará renovo e refrigério. Amém? Então que busquemos essa realidade, porque nós devemos guardar o mandamento com todo zelo, e também ensinar isso. Eu trabalho com meu pai numa oficina de pintura automotiva, e agora entrou um rapaz para nos auxiliar lá, e aí eu tenho tentado, falar de Jesus para ele e tudo mais. Eu peguei num momento assim que eu sabia de poucos versículos decorados, e aí foi o momento que eu percebi: nossa, eu preciso passar a decorar umas passagens, para dar uns peguinhos, para dar Jesus fala isso, você está dizendo isso, mas Deus está falando aquilo, então não tem desculpa. E ele falou para mim isso. Também queria ter versículos decorados, e eu que estou aí 5 anos com Jesus, não tenho. Que vergonha na minha cara, preciso tomar vergonha na minha cara de decorar para evangelizar o cara, e não tinha. Então Deus usa até essas pessoas, Deus usa qualquer situação para falar conosco. O que a gente precisa é o quê? Ouvir a voz de Deus, estarmos sensíveis ao querer dEle, à vontade dEle, porque Ele sempre terá uma palavra pontual para o momento que a gente está vivendo. Não tem desculpa. E para finalizar, o versículo 17 diz assim, agora o próprio Isaías dizendo: aguardo ao Senhor, que agora esconde sua face da descendência da casa de Jacó, e nele deposito toda a minha esperança. Vou repetir: aguardo ao Senhor, agora que esconde sua face da descendência da casa de Jacó, nele deposito toda a minha esperança. O panorama da época não estava nada bem. A realidade religiosa estava equivocada, idolatrias, falsos deuses, equívocos acontecendo, os sacerdotes
se equivocando no culto ao Senhor, profetas profetizando suas próprias palavras. E tudo parecia que Deus estava distante de resolver as situações. Mas Isaías aguardava o coração e aguardava o Senhor, para que Ele cumprisse o propósito dEle para aquele momento. E Ele realizou o juízo e conservou aqueles que eram dele, os seus profetas, os seus remanescentes. E eu levanto o questionamento: será que diante de uma realidade semelhante, dias virão em que a religião não será suficiente, porque estará suja, maculada pelo mundanismo, pelas brechas que homens deram, e existirá somente a igreja? Eu até vi uma postagem do Papa. Ele disse que nos últimos dias a igreja será pálida, a igreja será quase catacumbal, mas será a igreja mais poderosa, a igreja mais avivada, porque essa guardou a lei de Deus, verdadeiramente. E é dessa igreja que o avivamento acontecerá. Nós vemos isso na Bíblia, nós vemos isso em Neemias, nós vemos isso em Ageu, um pequeno número de pessoas restaurando, levantando toda a casa de Deus. Então que possamos internalizar essas verdades, e para que esse reinício do Connect possa ser incendiado, para atrair mais jovens, para tocar mais famílias, para que nós possamos ser incendiados pelo poder de Deus, temos nosso coração cheio de esperança, cheio de anseio, cheio da palavra dEle, contra toda situação. Amém? Amém? Vamos nos colocar de pé para fazer uma oração. Amém? Eu não sei se o louvor vai entoar mais alguns louvores ao Senhor. Se vocês quiserem, podem ir subindo. Eu louvo a Deus por essa oportunidade. E eu tenho certeza que Deus tem muito para desenvolver no nosso meio, no meio dos jovens, no meio das famílias aqui que estão representadas. E eu anseio e oro ao Senhor para que Ele possa derramar todos os dias ousadia no nosso coração. Porque Ele espera de nós somente um passo depois de ouvirmos a voz dEle. Como Isaías fez. Isaías foi encontrado por Deus, foi tocado por Deus, teve uma experiência real com Deus. E depois disso ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Que nós possamos realmente receber esse chamamento para vivermos todos os dias nessa pegada, nesse anseio, de não ouvirmos a voz do mundo, a voz das pessoas que nos rodeiam e que estão cheias de maus conselhos, mas para realmente ouvirmos a voz de Deus e sermos um incômodo na terra. Amém? Amém, Jesus, te louvamos, Pai, porque o Senhor é bom. E eu peço, Pai, pela sua misericórdia, Deus, que o Senhor possa nos tocar, Deus, nos encher do seu Espírito, e que a sua verdade, Deus, possa ser fundida em nosso interior todos os dias, Pai. Perdoa, Deus, a nossa frieza espiritual, a nossa mornidão, Pai. Eu oro, Deus, para que o Senhor possa nos tocar e levantar os seus jovens aqui, e que possamos, Deus, juntos, nos levantar, Deus, para a honra e glória do seu nome, Pai. Traga, Deus, sonhos, traga visões, traga palavras específicas no nosso meio de amizade, Pai, no nosso ciclo de relacionamentos, talvez na nossa faculdade, no nosso trabalho, Pai, traga luz, nos dê sensibilidade, Pai, e aviva em nós o seu querer, Deus, para que possamos realmente sermos pessoas avivadas no Senhor, Jesus. Levante os seus profetas, Deus, levante aqueles que te anseiam, Deus, e que estão, Deus, com seus sonhos apagados por conta de situações, que eles possam ouvir a sua voz mais do que o prognóstico que o mundo tem dado, de que não tem jeito, de que não tem solução, de que a nossa vida é limitada e que a nossa vida só diz a respeito desse tempo curto aqui na terra. Aviva, Senhor Jesus, no coração da sua igreja, aqui em Passa Quatro, da igreja presbiteriana, as suas promessas, Deus, para que possamos viver juntos, unidos, para ver toda a terra ansiando pela sua graça, pela sua misericórdia, pela sua palavra e pelo seu poder, Jesus. Nós, Deus, louvamos o seu nome, porque o Senhor é bom, as suas misericórdias, Deus, são sobre nós, e o que seria de nós se não fosse o Senhor em nossas vidas? Nós, Deus, louvamos o seu nome, Pai, porque o Senhor nos atraiu, porque o Senhor nos escolheu e nos encontrou, nos tirou, meu Pai, de uma realidade de trevas e nos transportou, Senhor, para uma realidade preciosa de luz, e que possamos, Deus, agora degustar
provar e experimentar todos os dias dessa luz maravilhosa, Pai, que está em sua presença. Eu te louvo, Senhor Jesus, e te agradeço. E quero te dizer, Deus, que nós te amamos grandiosamente, Pai. Amém, Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor, amém? Ele é digno.